Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Porão da Nicole. E eu estou no episódio 6 da sexta temporada de Sex and the City. E Carrie Bradshaw finalmente me deu um tópico bom. Enfim, eu comecei a assistir Sex and the City, a série, inspirada na Cafrender. E no episódio do Noia Minha sobre nostalgia, séries nostálgicas. Mas eu assisti um filme de Sex and the City onde elas vão pro Marrocos. E eu já fiquei com vontade de assistir mais. Só que quando eu vi que era uma série, eu não tinha tempo. E inspirada nisso, eu quis assistir. E pra quem não sabe, Sex and the City é uma série de 4 mulheres da faixa de 30 anos mais, né? 30 mais, que moram em Nova York. Uma é advogada, a outra trabalha no estúdio de arte. Eu vou apresentar certinho. Tem a Miranda, que é a melhor personagem. Ela é advogada, ela é empoderada. Ela odeia homens, e é isso aí. E aí tem a Carrie, que é a personagem principal, que ela escreve pro... Ela é colunista num jornal, e ela tem a coluna chamada Sex and the City, onde ela fala sobre relacionamentos e tal. Tem a Samantha, que ela transa com todo mundo, ela não tem problema, ela é livre, ela é uma mulher empoderada, ela faz o que ela quer. E tem a Charlotte, que ela idealiza um amor, ela quer casar, ela quer ter uma família, e ela trabalha num negócio de artes. E eu não sei o nível que isso vai ter de spoilers, mas não posso considerar spoilers porque essa série já é dos anos 2000, né? Então, gente, tudo bem. Mas vou tentar não contar grandes feitos. Essa série, ela é muito importante e foi muito interessante pra mim porque ela é uma série muito disruptiva, sim. Existem várias problemáticas nessa série, mas eu acho que o fato de eu sentir dificuldade de falar sobre certos assuntos com as minhas amigas, sobre os quais elas falam tão abertamente e tranquilamente, eu acho isso incrível. E eu acho que isso deve ser uma coisa que a gente só consiga com o tempo, sabe? Ou então talvez porque eu esteja tentando conversar com as amigas erradas sobre isso. Mas isso aí talvez seja um outro assunto. E eu estava assistindo agora, e a Carrie falou pra Miranda que ela sente como se ela se esforçasse pelos relacionamentos e sempre desse o mais dela, e sempre desse mais um pouco, e sempre desse mais um pouco, e sempre faltasse alguma coisa. Sempre faltasse. Que ela fique se esforçando e nada acontece. E eu parei pra pensar que eu já ouvi isso muitas vezes. E eu já vi casos de amigas minhas que se esforçam, que se doam, e não é o suficiente. Porque não é. Sabe? Não é. Não importa o quanto você se esforça, o quanto você se doe, o quanto não vai ser o suficiente. Sabe? Não vai. E eu acho que uma coisa muito importante... No caso dessa série, ela me traz muitas coisas importantes. Mas eu acho que a principal é amizades femininas. A gente precisa de mulheres com a gente. Sempre. A gente vai brigar. Mas a gente sempre tem que voltar. A não ser que seja alguma coisa muito séria e que a pessoa tenha feito intencional pra você. Mas se for por picuinha, precisa sentar e conversar. A gente precisa se unir. Quando a Carrie fala isso sobre o relacionamento dela, é porque ela tá passando por uma questão de... Ela é muito mais bem-sucedida que o cara com quem ela se relaciona. E os dois têm a mesma profissão. E eu acho isso que até hoje é um ambiente extremamente inabitado, aonde sim existe uma grande problemática sobre isso. E eu consigo contar nos dedos, eu acho, que mais ou menos, se eu moldar a personalidade de todos os caras que eu conheço que tem uma namorada, se a namorada for da mesma área e for mais bem sucedida, com certeza esse relacionamento vai chegar ao fim. Nossa, mas com certeza.
Sabe aquele tipo de hominho que não consegue ver uma mulher, ainda mais a sua mulher, mais bem sucedida que você? Pois então, é desse tipo de gente que eu tô falando. E eu acho que é isso, tipo, não... A primeira coisa a entender é... Não é uma culpa nossa. Eu não carrego... Gente, eu fui muito bem criada e me desenvolvi muito bem pra não me botar esse tipo de culpa, tá? Esse tipo de culpa eu não carrego. Mas existe muito isso do... Eu me doei muito pra ele. E ele não foi o... E não foi o suficiente pra ele, sabe? Tem um caso de uma sobrinha de uma conhecida minha que ela namorou, tipo, ela já tinha uns 30 e poucos anos. Ela namorou, eu acho que, tipo, mais de 8 anos, eu tenho certeza. E eu não sei se eles vão chegar a morar junto. Ela tinha um namorado. E aí ela meio que falou, tipo, vamos casar? Ele falou, não. E eles terminaram porque ele não queria casar. E eles terminaram. Ele se casou com outra e teve um filho. O problema não é o que você fez e deixou de fazer. É que não era com você que ele queria fazer isso. E eu vou ser bem sincera em dizer isso. E não vou ter problema nenhum. Porque eu acho que sim, deve ser uma situação complicada. Você tá com alguém que é muito melhor, mas tipo... Seu eguinho é tão frágil. Sabe? E é nesses momentos em que a gente, mulheres, tem que entender que não é uma falha nossa. Sabe? Não é uma escassez. Porque você não fez tal coisa. Não. É uma culpa dele. Tem coisas... E eu vejo amigas minhas carregando pesos que se a gente parasse por meio segundo para racionalizar completamente, a gente entende que isso nunca mais precisa ser carregado. Só que tá tão dentro do nosso DNA carregar culpa, sabe? Tem uma personagem na série que ela carrega uma culpa tão grande por trabalhar e ser mãe, mas tão grande. Embora, tipo, ela amasse o trabalho dela, mas ela tem essa culpa tão grande de deixar a criança dela pra outra pessoa cuidar enquanto ela vai trabalhar. Porque parece que nasce uma mulher, nasce uma culpa. Não é nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma mulher, nasce uma culpa. Se você é mulher e até hoje você não teve que carregar uma culpa que você mesma criou, ou que te apontaram o dedo e falaram que você tinha, cara, por favor, continue assim. Eu ia dizer, vai chegar esse momento. Não, não vai chegar esse momento. Continue assim, vamos mudar esse mundo desse jeito. Porque nasce uma mulher, nasce uma culpa, sabe? E é sempre culpa nossa, né? Porque o casamento não deu certo, a culpa é tua. Tanto que teve um caso ali, eu não vou falar esses personagens, né? Porque são momentos emblemáticos. Mas tem uma personagem na série que se casa e se divorcia. E aí, o marido dela, o ex-marido dela, era tão bundão que quem sempre resolveu tudo foi a mãe dele. E aí a mãe dele foi fazer o divórcio e não queria deixar ela com um apartamento. E aí a mãe do cara dando dedo na cara dela, falando que ela tinha abandonado ele e tal. E aí o cara mandou e falou que ela foi uma esposa exemplar. Que a culpa foi dele. E a véia ficou transtornada. E é isso, assim. Ela se culpou muito tempo por o casamento não dar certo. Tipo, o que ela tava fazendo errado, o que ela podia fazer de certo. E aí, não era culpa dela. Nossa, eu vou fazer esse episódio completamente militante. Porque Sex and the City me trouxe esse empoderamento que me faltava e tava guardado há muito tempo. Gente, a gente não pode ficar se culpando. Ai, Nicole, mas é muito mais fácil dizer, eu sei.
Eu sei porque eu já me culpei por coisas que não eram minhas. Sabe? Eram culpas que eram de outras pessoas e foram repassadas pra mim. Porque eu tava ali perto. Mas a gente se esforça muito por muita coisa. E eu posso dizer por mim, assim. Nossa, eu não posso dizer em quesito amoroso, porque eu nunca tive isso de, vários encontros de várias pessoas. Foram poucas pessoas, né? Mas, eu me esforço no trabalho, eu me esforço na faculdade, eu me esforço com os meus amigos, sabe? Cansa. E às vezes você vê as coisas terminando, as coisas dando errado. E aí quem que você vai culpar? Você não quer culpar as outras pessoas, porque você foi ensinada a se responsabilizar. Teve uma situação em que... essa eu vou expor. Teve uma situação em que me colocaram a culpa de uma coisa que eu não tinha feito e falaram que eu era responsável por isso. Só que a responsabilidade nunca foi minha. Me estipularam que eu tinha que fazer algo, eu fiz pela metade, porque eu fiz o que estava no meu alcance, e aí me chamaram de responsável. Só que a responsabilidade não era minha. Do jeito que eu falei, pode parecer que era, mas a situação realmente eu não tinha muito o que fazer. E eu acho que é isso, gente. O que Sex and the City me ensinou? Que não importa o quanto a gente se esforce, se o outro lado não se esforçar também, ou se o outro lado não estiver disposto a receber e perceber o nosso esforço, não vai valer a pena. Não vai. E que a culpa feminina pode ser um peso muito maior do que precisa ser. Porque na verdade precisa ser 0, né, gente? Se a gente carrega um peso maior que 0, sendo que a gente não fez nada pra ninguém, sugiro que faça terapia ou tente fazer coisas terapêuticas pra conseguir se desvencilhar disso. Porque isso ninguém precisa fazer, tá bom? Beijo, até a próxima.